O advento é um tempo de preparação, um tempo de organizar a vida interior e exterior para a vinda de Cristo. O Evangelho de Mateus anuncia a vinda futura de Jesus como juiz e Senhor do universo. É o chamado discurso escatológico. O tempo é de expectativa. As leituras remetem-nos a uma espécie de escatologia. O Evangelho de Mateus anuncia a vinda futura de Jesus como juiz e senhor do universo. É o chamado discurso escatológico. É o tempo de expectativa. As leituras remetem-nos a uma espécie de escatologia, fim dos tempos. A maneira como isso acontecerá e quando sucederá tal fato, nenhum de nós sabemos. A liturgia anima-nos a permanecermos vigilantes e atentos aos acontecimentos, pois o Senhor virá. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Mbeiri, o padre da Congregação dos Oblatos de São José, e trazemos neste dia ao seu redor a reflexão dominical com os leigos, a nossa atividade semanal para ajudar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseando-se no Evangelho do domingo. E nesse domingo celebramos o primeiro domingo de Advento. É o novo tempo do ano litúrgico da igreja. E comigo estão aqui os nossos convidados, o Marco Feirão, a irmã Pauliana Sandrelli Conceição e o Raoni Rocha. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Chinaka. Olá a todos, olá Padre Chinaka, irmã Pauliana, Raoni, é um prazer estar com vocês novamente. Peço a todos aqui, como sempre, que se inscrevam no canal do Padre Chinaka, ativem as notificações para receberem os nossos vídeos, né? Façam ali aquele comentário de sempre dos nossos vídeos, dê um like, né? Compartilhe esse vídeo com seus familiares. Vamos fazer com que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possíveis, ainda mais agora que estamos começando um novo ano litúrgico, né? O ano A em Mateus. Então, espero que todos vocês possam aproveitar bastante esse vídeo junto com seus familiares e amigos. Graça e paz, Padre Chinaka, Marco, Raoni, e a você que nos acompanha pelo canal do Padre Chinaka. É uma alegria estar aqui compartilhando, refletindo deste tempo de feliz expectativa da vinda do Senhor que nos vem. Muito obrigada pelo convite. Olá, Padre Chinaka, Marco, irmã Pauliana, um bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que acompanham o canal do Padre Chinaka. É um prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite. E é isso aí, compartilhem mesmo o vídeo com os seus conhecidos, com a família de vocês, até para incentivar mais leigos a estudarem a palavra também. Então, como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração breve, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vinde, Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, enchei os enchei os corações corações dos vossos fiéis e acendei acendei neles o o fogo do vosso amor. Enviai Enviai o o vosso Espírito e tudo será tudo criado. será criado. E E renovareis renovareis a face da terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eu sei que vocês pensam que a maneira mais adequada de abrir a celebração do Natal seria com muito canto e dança, festa e mais festa para dar as boas-vindas à chegada do menino Jesus.
o Messias, a vinda de nosso Senhor e nosso Salvador. Mas em vez disso, o que obtemos? Obtemos o advento. A história de Noé e o fim de seu mundo, como um aviso para estar em guarda contra a complacência, estar vigilante, ficar acordado e estar pronto para que o fim do mundo não o pegue de surpresa. Com isso, somos levados a refletir como isso pode ser uma celebração apropriada para o adorável presente de Deus, a vinda do menino Jesus, o nosso Messias e o nosso Salvador. Vejam, relembrar os erros do passado e lamentá-los pode ser para todos nós uma diretriz extremamente saudável que garante um futuro mais seguro. O advento é um tempo para nos prepararmos agora para o fim deste mundo como o conhecemos e para alcançar o novo mundo que está para nascer. Essa é uma das razões pelas quais celebramos a vinda do menino Jesus, que é o início de uma nova compreensão da vontade de Deus. Até mesmo porque a obra de Deus nunca está completa, mas parecida com uma mudança constante, e avançamos junto com ele, muitas vezes com alegria, às vezes com tristeza, mas sempre com seu amor terno e duradouro. Agora que nos aproximamos do fim dos tempos, podemos estar cheios de medos sombrios, mas esquecemos que agora Jesus está sempre conosco, protegendo-nos, lembrando-nos de não ter medo, pois ele realmente conquistou o mundo. O fim deste mundo é apenas o começo do próximo. E talvez o próximo mundo possa trazer a promessa de paz, alegria e felicidade duradouras no novo ano que se inicia e por toda a eternidade. Por isso, fomos escolhidos, mesmo antes de nascermos neste mundo, para trabalhar na vinha do Senhor. Assim, este fim do mundo sem fim é tudo sobre o velho mundo, morrer e o novo mundo nascer de novo. Jesus, que vem como uma criança desamparada e necessitada, mas sempre conosco como um companheiro em nossa jornada para a casa do Pai. E por que falamos da segunda vinda, se é apenas mais um Natal? Uma criança nasce fraca, frágil e necessitada de cuidados amorosos. É apenas o primeiro passo da jornada para a criança, mas o Natal é o sinal anual do início de nossa salvação, de nossa cura, de nossa compreensão e da confirmação de quem realmente somos, filhos de um Pai eternamente amoroso. A segunda vinda nos é dada de forma escatológica. É o fim dos tempos, o fim do mundo. Claro, Deus vence. Mas com todos os acontecimentos terríveis ao nosso redor, às vezes pensamos que viver nesta vida não vale a pena. Porém, é mais do que isso, pois a partir da dor e das tristezas do passado, Deus molda seu próprio futuro com cada pedacinho de lágrimas passadas e tristezas presentes que o acompanham. Deus o transforma para ajudá-lo e perceber que esse foi o material com o qual ele usou para criar o sacrifício de seu próprio filho. É assim, no fim do mundo, Jesus virá em glória nas asas de um anjo, convocando todos os povos, e assim começará um novo mundo. E isso deve nos dar todas as razões para ter esperança. Portanto, temos que a vinda do Senhor é certa, embora ninguém saiba o dia nem a hora. A nós, cristãos, resta estarmos sempre vigilantes, preparados e ativos, pois a vida pode ser cheia de surpresas e a morte pode chegar quando menos se espera. Mas o melhor fica para o final. E é ele que devemos prestar mais atenção, que é o outro tipo de vinda, a vinda do advento. O advento não significa que Jesus desceu para nos salvar e voltou para casa, embora tenha feito isso. O Filho de Deus fez homem e habitou entre nós, e ele está aqui para ficar. De agora até o fim dos tempos, ele estará conosco e nós seremos sempre o seu povo. E isso é uma promessa, a promessa
de Deus. Bom, muito obrigado pela sua reflexão. É bom também entender esses aspectos do advento, né? Falando do Natal, no qual também conseguimos o nosso espaço na família de Deus, né? De que seremos filhos de Deus. Também agora pensando no futuro, né? Um futuro que é cheio de esperança, cheio de uma vida feliz. E agora, como a nossa os nossos convidados estão aqui, começando com a irmã Pauliana, ela vai nos ajudar a abordar, né, essas dimensões, três dimensões do advento, porque já que esse domingo agora, né, iniciamos o novo ano litúrgico, que se chama Ano A, geralmente o advento traz sempre o sentimento de preparação para receber Jesus. O que realmente significa o tempo de advento nas três dimensões, né? Passado, presente e o futuro. E como as leituras desse domingo nos ajudam a viver o advento. O advento é uma palavra latina que significa o que há de vir, o que vai chegar. É um tempo de silêncio, tempo de oração à espera de Jesus, que vem nascer de novo no coração de cada um de nós. Este tempo é para toda a igreja a vivência do mistério da espera e da preparação da vinda de Cristo. É um momento de forte mergulho na liturgia e na mística cristã. É tempo de espera, é tempo de esperança, de estarmos atentos e vigilantes. O advento nos recorda a dimensão histórica da salvação e evidencia a dimensão escatológica do mistério cristão e nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. E ao serem aprofundados os textos bíblicos deste tempo, constata-se na história da humanidade o mistério da vinda de Jesus, que de fato se encarna, se torna presença salvífica na história, confirmando a promessa e a aliança feita ao povo de Israel. Então, Deus que, ao se fazer carne, plenifica o tempo e torna próximo o reino. O advento vem nos recordar também o Deus da revelação, aquele que é, aquele que era e que vem, como nos diz Apocalipse 1, 4 a 8. Essa celebração que vivenciamos é um meio indispensável para nos ensinar sobre o mistério da nossa salvação e assim termos Jesus como referência e fundamento. E nós celebramos este tempo forte do advento em três dimensões, como nos perguntou o Padre Tinaca, passado, presente e futuro. Passado, Jesus que veio há 2000 anos atrás, se encarnou, vestindo-se da nossa humanidade, como nos vai dizer São João no Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Se encarnou e habitou entre nós. Então, esse foi o cumprimento da profecia de Isaías 7,14. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Na dimensão do presente, é esse Jesus que vem a nós a todo momento, que vem ao nosso encontro através da palavra, da Eucaristia. E como nós vemos no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Então, é esse tempo em que o Senhor procura abrigo em nosso coração. E que, porém, muitas vezes nós não lhe abrimos a porta, e quando abrimos, nós não damos uma acolhida digna, muitas vezes. E recordamos aqui o centurião do Evangelho, que nós também podemos dizer como ele, né?
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra. Realmente, irmãos e irmãs, não somos dignos de que o Senhor venha nos visitar, de que Ele se faça semelhante a nós para que nós fôssemos semelhantes a Ele. Porém, a sua misericórdia é infinita. A sua misericórdia nos dignifica, transforma o nosso coração em um lugar menos indigno onde Ele possa habitar. Então, essa é a dimensão do presente de que Jesus vem ao nosso encontro a cada momento através da Santa Eucaristia e da Palavra. E a dimensão de futuro é a parousia, o Jesus que virá glorioso para chamar todos nós a si. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas como diz o canto que nós cantamos neste tempo do Advento, vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda do Senhor. Então, nós aguardamos essa vinda gloriosa do Cristo e Ele aguarda a nossa conversão, a nossa mudança de vida. O Senhor, Ele não retarda o cumprimento da sua promessa, como muitos pensam, mas Ele usa de misericórdia e da paciência para com cada um de nós dentro do seu processo. E em nosso coração, neste tempo, pode brotar este questionamento: como viver o tempo do Advento? Como preparar o nosso coração para acolher Jesus? Né? A liturgia de cada domingo vai nos ajudar, as leituras deste domingo muito nos ajuda a nos prepararmos, a estarmos atentos e vigilantes. O que nós podemos oferecer para Jesus? O Senhor, Ele é tão onipotente, Ele nem precisaria disso, não precisa de nada, nem de que nós possamos lhe oferecer alguma coisa, mas Ele faz se precisar. E Ele deseja que eu, que você, que nós ofereçamos o nosso coração muitas vezes pequeno, limitado, ferido, calejado, mas um coração que sedento da misericórdia e do amor de Deus. Então, que nós possamos oferecer esse nosso coração ao menino Deus e manter sempre esse desejo da conversão, da mudança de vida, que não é algo fácil, simples assim de acontecer, que é uma luta diária de cada dia mesmo, essa busca pela santidade. Muito obrigado, irmã Pauliana. Olha, você acabou de ah, explicar o significado desse tempo de advento. Interessante, eu vou reiterar a sua frase, né? Como você falou, que Deus que se fez carne planifica o tempo e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Isso me faz lembrar muito a carta de São Paulo aos Gálatas 4, versículo 4 a 5, que Paulo escreveu dizendo: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso é interessante para nós lembrar, né, que esse advento agora aconteceu no passado. Jesus chegou, vamos agora falar, literalmente falando, ele chegou, ele já salvou a humanidade. E todo dia, por meio das orações, da palavra de Deus, dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, Deus sempre vem ao nosso encontro. Então, esse tipo de advento, como que a irmã acabou de explicar, devemos nos preparar, né, todo dia para receber esse Jesus. E, por fim, na parousia, né, na segunda vinda de Jesus, que ele vai vir no fim dos tempos, de que ele falou até mesmo no Evangelho, né, sobre o dia do Filho do Homem, e a gente tem que preparar também. Até as preparações diárias vai nos ajudar a servir como uma preparação básica para receber Jesus no fim dos tempos.
numa hora inesperável que ninguém conhece. E vamos agora entender essa hora que Jesus acabou de falar, né, que ninguém conhece, nem o Filho do Homem, porque no versículo anterior ele vai deixar claro que nem os anjos do céu, que ninguém conhece, nem o Filho, nem ele mesmo, que é Deus, né? Nem o Filho do Homem. É só o Pai que conhece essa hora. Jesus aqui, né, falou que vai ser como o dia de Noé, né, o tempo dele, e nem ele conhece essa hora, né? O que devemos entender a partir dessa fala de Jesus? Porque muitas pessoas que não acreditam na divindade de Jesus sempre usam essa frase para, né, para suportar seus argumentos, né? Então, será que Jesus mesmo não sabia dessa hora que ele mesmo vai chegar? Ou, ou foi um jeito de exagerar na fala dele? Como é que podemos entender isso? Mesmo assim, Marco, se a gente não sabia desse tempo, como é que vamos viver o advento, viver a mensagem do tempo? Você poderia explicar para nós, por gentileza? Sim, são perguntas bem complexas, né, padre? Veja, Jesus, quanto à hora, quando ele fala que não sabia dessa hora, vejam, Jesus é uma pessoa divina com natureza humana. Já que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, Jesus é impossível para ele dizer que não queria utilizar desse conhecimento enquanto estivesse cumprindo sua missão de servo em obediência ao Pai. Portanto, eu acredito que Jesus tinha o conhecimento, como a pessoa divina que ele era, mas em obediência ao Pai, ele não fazia essa revelação, porque seria muito cômodo, não é, padre? É como diz aqui, se eu soubesse quando o ladrão ia entrar, eu estaria vigilante esperando, mas e todo o tempo anterior, o que eu estaria fazendo? Não é? Então foi bom para nós que Jesus dissesse que não poderia dizer quando seria o retorno, porque apenas ao Pai sabia. E ele disse essas palavras aos discípulos dentro de uma condição definitiva, não dentro de uma condição definitiva, mas de uma condição temporal, em razão de ainda estar sob seu ministério terreno. Né? Pois antes da cruz ele estava condicionado ao Pai em obediência e humilhação, né, por causa da sua missão de filho servo, está em Isaías, inclusive, também. Posteriormente à cruz, ele volta a seu esplendor eterno, não é? E de tudo, de onisciência, onipotência, não que ele já não tivesse tudo isso, enquanto permanecia aqui com os apóstolos. Mas por essa questão de obediência, por essa questão temporal e de própria relevância, seria bom para nós que ele não revelasse quando seria o seu retorno, pois assim teríamos que nos permanecer em constante vigilância até os fins, até a chegada do Messias, né? Pois senão nós viveríamos em farra e baderna, e quando soubéssemos, oh, agora ele vai vir, vamos todo mundo resolver, ou seja, seríamos todos hipócritas, não é? Então foi bom que Jesus faça o que ele fez. E como a gente pode esperar o advento, né, como a gente pode tratar do advento, né, evitando os exageros nas celebrações festivas do Natal, né, como vamos esperar a parousia, não é? Veja, o fato é que as pessoas não gostam de esperar. Quando pensamos em esperar, muitas vezes pensamos em passividade. Esperar é praticamente sinônimo de não fazer nada além de ficar sentado mexendo em nossos telefones ou olhando para o teto, esperando que o ponteiro do segundo do relógio continue correndo. No entanto, quando a Bíblia fala em esperar, é algo totalmente diferente. A espera bíblica não é uma atividade passiva, mas é demonstrada pela dependência ativa à obediência de Deus. Assim, esperar em Deus é uma disciplina espiritual que devemos buscar e praticar em nossas vidas. Estamos esperando a vinda de Jesus, especialmente aquela vinda de quando ele nos chama deste mundo, de volta para ele. Padre Chinaca, confesso a você que eu não conheço ninguém que se atrasou para a própria morte. Todo mundo morre perfeitamente na hora. Quando a hora derradeira vier, você e eu chegaremos na hora certa. E quando Jesus vier na plenitude de sua glória,
Não podemos nos atrasar para isso. Não, isso não pode acontecer. Precisamos estar sempre vigilantes. É por isso que uma das belas orações do Advento diz que quando o Senhor vier, ele quer nos encontrar vigilantes em oração, com o coração cheio de admiração e louvor. Essa é a descrição perfeita de como devemos esperar, observando em oração, nossos corações cheios de admiração e louvor, lembrando o passado, o presente e o futuro, como foi colocado pela irmã, percebendo que nosso tempo de espera, nossa vida, é uma visita de Deus conosco. E isso é o mais importante do que todo o resto. O oposto dessa espera criativa é esperar com o coração sonolento, é não estar vigilante, como ouvimos no evangelho deste domingo. No entanto, muitas pessoas que dizem que estão esperando pelo Senhor podem ficar extremamente ocupadas. Elas que até esquecem que estão esperando depois de um tempo. E como que elas se ocupam? Elas se ocupam com farras, bebedeiras. Isso me lembra a festa de Natal de algumas famílias, onde existe apenas música alta e bebedeira. As festas e a embriaguez são duas das coisas com as quais nos ocupamos, mas há também as ansiedades da vida, que são todos aqueles problemas que as pessoas têm no trabalho, ou os problemas que as mães têm em casa com os filhos. Estamos sempre ocupados enquanto esperamos. E esse coração sonolento, que às vezes nos engana, porque não se sente sonolento, mas muito ocupado, faz nos esquecer que esperamos coisas que são as coisas mais importantes da nossa vida, e coisas pelas quais não podemos deixar de ter esperança. Né? Devemos estar no nível mais profundo e aproveitar essa espera que o Advento nos traz. Né? Queremos liberdade e independência para fazer o que quisermos, quando e onde quisermos. Mas a verdade é que todos nós dependemos de Deus até mesmo para o nosso próximo batimento cardíaco, como Jó confessou corretamente. É o Senhor quem dá e tira. Portanto, na espera daquele que virá como Salvador, devemos espalhar a alegria e a esperança da nossa salvação. Devemos aproveitar o Advento como um tempo que o Senhor nos dá a graça de sermos renovados nessa esperança de salvação. Muito bem, Marco, muito bem. Foi uma explicação muito rica e inspirada, né? Devemos ver o advento como tempo de graça, a graça de conversão mesmo. Isso traz ao nosso sentimento o caráter penitencial do advento, sabe? Que na igreja, a igreja se veste com a cor roxa, né? No advento, né? Esperando a vinda de Cristo. Então, ao mesmo tempo, assim, em espera, estamos, né? No jeito penitencial, né? Esperando Jesus mesmo e rezando em oração. Muito obrigado. E também a questão do tempo, que já acabamos de entender agora. E o Raoni, aqui o nosso irmão Raoni, vai agora falar a respeito das três perguntas em resumo. O que ele agora vai dizer para a gente, né? A respeito de tudo isso que acabamos de dizer. Raoni. Bom, esperamos então que tenha ficado claro tudo o que foi dito aqui hoje, no sentido de que o Advento é um tempo de alegria para os cristãos, caracterizado pela preparação para o nascimento de Jesus. Este período litúrgico evoca a dupla vinda de Jesus Cristo, aquela verificada em Belém, quando ele veio ao mundo, e a que ocorrerá no seu regresso, no dia do juízo final. Como vimos, o Advento é um tempo de espera. Esperamos aquele que traz a luz ao mundo, como foi anunciado pelo anjo Gabriel à Virgem Maria. É por isso que a época do Advento também é uma convocação para a vigilância. Irmãos, a vida pode ser cheia de surpresas e a morte pode chegar sem aviso e quando menos se espera. Por isso, é muito importante estar preparado, vigilante, conseguindo distanciar-se das propostas de um mundo totalmente afastado de Deus. É por isso, então, que não podemos desanimar diante dos tipos de dificuldade e desmotivações que aparecem diante de nós. É por isso que no Advento vamos sendo moldados para acolher Jesus Cristo no Natal como verdadeiro Deus, aquele que nos convoca a abandonar o egoísmo e a seguir Jesus Cristo e imitá-lo. Esta é a característica deste tempo.
com o qual começamos o ano litúrgico. É a purificação que serve como preparação para receber aquele que está por vir. Por isso, meus irmãos e irmãs, desejo que cada um de nós possa ser portador do advento, das boas novas, da paz, da fé, da esperança e do amor. Permaneçam vigilantes. Muito bem, né? O tempo de preparação, tempo de esperança, né? Cheio de esperança, de oração, tempo também de Conversão. penitência, conversão mesmo. São os alimentos básicos de que podemos já enxergar diretamente ao começo desse tempo, ao começar esse tempo litúrgico. E vamos pedir a graça de Cristo para que possamos permanecer firmes. Essa sempre é a linguagem de Jesus Cristo. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pelo tempo, pela sua paciência, a nossa atividade semanal e, infelizmente, nessa semana não apareceu o bispo, né? Mas por algum motivo não apareceu, mas com certeza ele vai estar conosco, né? Um dia que ele vai ainda rever os seus compromissos. Mas mesmo assim, nos ajuda a compartilhar o nosso canal, né? Compartilha também o nosso vídeo para que possa chegar no número maior de gente para ir assistindo o nosso programa. E também dê um like e comente no nosso vídeo, faça perguntas, assim a gente pode te ajudar, ajudar vocês. Né? Obrigado, Padre Chinaca, obrigado, Raoni, obrigado, irmã Pauliana, né? A presença de vocês aqui sempre nos engrandece. Peço a vocês que façam como o Padre Chinaca pediu, né? Façam esse triplo C aí, curta, compartilhe e comente esse vídeo para dar engajamento para a gente, para dar engajamento no canal. Se inscreva lá, toca o sininho lá no canal do Padre Chinaca para vocês receberem esses vídeos. Esses vídeos são bem trabalhosos de serem feitos, precisam de muito estudo, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para que eles saiam, né? E a plataforma muitas vezes acaba tirando o nosso engajamento do canal. Até mesmo porque falar das coisas de Deus é sempre difícil num mundo extremamente pagão, num mundo extremamente secular. Então, passa isso para os seus parentes, passa isso para os seus amigos, compartilhe o vídeo, comenta aqui o que você achou do vídeo, né, as suas dúvidas, que isso pode virar novos vídeos posteriores com essas dúvidas de vocês, e quem sabe seja você mesmo que está comentando, que possa fazer esse vídeo aqui com a gente. Então, tudo isso que o padre pediu é extremamente importante e a gente conta demais com a colaboração de vocês. Muito obrigado a todos e que todos nós tenhamos um ótimo ano litúrgico. E, na verdade, eu queria agradecer o Raoni, porque ele chegou na última hora para até ficar no lugar do Verdade. bispo, né? E a gente foi alugar o Raoni, né, na última hora, e até ele acabou chegando aqui falando também, partilhando suas experiências também, partilhando o fruto de sua reflexão. Muito obrigado, irmã Pauliana Sandrele Conceição, pela sua presença. Ela é a irmã Camelita, a nossa vizinha aqui na paróquia, que sempre aparece nas nossas missas aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, você e o Raoni, né, enriquecem a nossa reflexão dessa semana. Obrigado, Marco, pelo seu desempenho, pela sua paciência também. Eu te desejo sucesso, tudo de bom. Hoje você tem uma prova, uma apresentação para fazer. Boa sorte. Obrigado. Obrigada, Padre Tinaca, pelo convite. Obrigada também ao Marco e ao Raoni pela partilha. A você também que nos acompanha. E que possamos, de fato, refletir nessas dimensões que falamos da vinda de Jesus, no passado Jesus que vem em Belém, no futuro essa expectativa da vinda do Cristo, mas também no presente Jesus que vem a nós todos os dias na palavra, na Eucaristia, nos acontecimentos da nossa vida, da nossa história, que possamos refletir bem, vivenciar bem esse tempo e Maranatá, vem Senhor Jesus.
Muito obrigado, Padre Chinaca, obrigado, Marco, obrigado, irmã Pauliana. E de maneira nenhuma me alugou, não, Padre. Eu que agradeço realmente pelo convite aí, por poder participar mais uma vez e ajudar da forma que eu puder. E escutem aí o que o Marco falou, dê aquela força pra gente, pro trabalho do Padre Chinaca. E é isso daí. Muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho. Muito bem. Irmãos e irmãs, até a próxima semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Ressoar